Então, assim, foco no que a gente quer desenvolver, prioridade, organização e cuidar da nossa saúde, né? Estamos com mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória pensado em você, mulher empreendedora que quer inspirar a sua jornada, conhecendo a história de outras mulheres que empreendem. Eu sou a Camila Matos, estou aqui com a minha parceira de mesa, a Ana Paula Serrano, e hoje nós estamos recebendo aqui, gente, uma convidada que é especial. Vocês sabem, né? Eu adoro chamar a mulherada de deusa, de musa, de maravilhosa, mas tem um nome que eu gosto ainda mais de chamar, é de presidente. Eu adoro chamar uma mulher de presidente. Então, estamos aqui com a presidente da CDL Jovem Vitória, Day Lavino, Daiane, né, presidente? Lavino. E aí, já peguei intimidade aqui, tô chamando de Day, entendeu? Porque a gente pega intimidade rápido. Bem-vinda à nossa mesa, Day. Obrigada pelos cumprimentos, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigada mesmo, e já estou acostumada, todo mundo me chama de Day, então... Isso, é porque assim, o meu nome é Camila, Mila, ou K, ninguém chama. Ana Paula é Ana, ninguém chama todo, Daiane é Day. Não, na verdade, reduzir, assim, facilitar. Acho que coisa de quem tem nome duplo, assim, igual o meu, tem pessoas que me chamam de Ana, tem quem me chama de Paula. Então, quando eu sou Mila, eu sou a filha da minha mãe e irmã das minhas irmãs, sabe? Cacá já era um ambiente mais de trabalho, mais descontraído. Camila é quando eu tô lá com o cliente mesmo. Então, são 3 personalidades que se misturam. Bom, Day, é um prazer ter você aqui. E a gente sempre abre, né, Ana, com uma pergunta que é especial. Você vai fazer essa pergunta hoje? Com certeza, esperei muito para fazer essa pergunta para Day. Day, quem é Day? Por Day, conta um pouquinho pra gente quem é você, sua história. Eu sei que é difícil resumir, assim, né, em uma frase, mas conta pra gente um pouco de quem é você. Bom, meu nome é Daiane Lavino, sou nascida e criada aqui em Vitória, formada em arquitetura e urbanismo pela UFES, e desde quando eu decidi que eu seria arquiteta, eu sempre tive essa vontade de ter o meu próprio negócio. Mesmo, né? Pode não parecer, mas eu tenho aí 9 anos de formada. Ela se formou aos 12, tá, gente? É isso. Quem dera. Mas eu formei em 2016, em meados de 2016. E eu sempre tive, né, naquela época, em 2016, a gente não tinha tanto acesso a essa coisa de empreendedorismo, a todas essas informações. Eu sabia que eu queria ter o meu próprio negócio, queria trabalhar por minha conta, mas eu também sempre tive a vontade, tinha isso, gente, quando eu me formar, eu quero trabalhar em um local durante um tempo, para eu pegar mais experiência aqui, né, nos estágios. Eu ficava um pouco tempo ali, né? E eu falei, depois eu quero seguir por minha conta. E foi graças a Deus o que eu consegui fazer. Eu saí da faculdade, fiquei alguns 2 anos trabalhando em um escritório renomado aqui de Vitória. E depois de muito incentivo de parceiros, de pessoas próximas, eu segui o meu rumo. Day, e agora você está vivendo uma jornada que tem um duplo desafio, né? Primeiro que você é uma mulher empreendedora, e a gente sabe que isso não é para amadores, né, meus amores? E você também tem um trabalho voluntário, que nós já vamos chegar nele. Então, hoje nós vamos ter essa conversa aqui, atravessando esses 2 conteúdos, de uma mulher que empreende e ainda arruma tempo para ser voluntária, Brasil. Me identifico, porque eu também sou essa mulher. E dá trabalho, tá? E, às vezes dá mais trabalho que o meu trabalho. E eu vou colocar o seguinte na sua mesa, eu ainda tenho um menino para criar. Não, aí eu não tenho, não. Eu tenho uma filha de 4 patas. Então, o nome dela é Mila. Olha só. Não, agora mas eu me lisonjeada. A filha da presidente é Mila. Mas, não foi eu que escolhi o nome. Eu adotei ela já veio com esse nome. Aí ela já respondia o Mila. Aí eu deixei. Ai, gente. Mas deve ser gente boa. Eu tenho um menino de 2 patas e 2 de 4 patas. Então, assim, é muito trabalho mesmo. E a gente sabe disso. E aí, eu quero saber o seguinte. Primeira coisa, você é do mundo da arquitetura, né? Com certeza deve ter como é que se fala? Uma capacidade visual muito bacana. Sabe quando a pessoa tem uma feeling. Um feeling estético muito bacana. Eu imagino que para você a organização é algo muito importante. Sim.
Conta aí, como é que você se organiza nesse meio todo? É uma mulher que empreende, é uma mulher que é voluntária, mãe da Mila, conta pra nós aí. É difícil, mas em alguns momentos a gente tem que aprender a dizer não. Hum, ferramenta de gestão pessoal Alguns já na mesa, momentos ó. a gente tem que, se foi algo que eu aprendi durante esse ano, né? Eu estou aí há 8 meses de gestão, a gestão tem 2 anos, então 2025, 2026, é que eu tenho que dizer não para algumas coisas para eu dar conta de tudo e eu tento separar. Hoje eu estou aqui como presidente, estou o dia por conta da CDL e ontem eu passei o dia como arquiteta. Perfeito. Entendeu? É óbvio que nesses dias às vezes acontecem alguns incêndios que a gente tem que apagar, mas é focar um dia numa coisa, outro dia na outra, um período em uma. E às vezes acontece de ter que focar em tudo ao mesmo tempo, ter que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente, mulher, dá conta também, Aham. mas não é o ideal, né? Entende? O ideal não é abraçar tudo, né? Eu sempre falo uma frase que é o honra seu possível, né? Aham. Eu, para transitar nesses personagens, eu sou aquela que eu também defino aí os dias, as prioridades, e vou seguindo também. Vou dar conta de tudo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tenho medo, tá? É exatamente isso. Tem uma coisa também que me ajuda muito, é É. ter uma listinha. Isso. Eu tenho uma listinha e vou riscando tudo que eu já vou fazendo e vai vindo coisa na minha cabeça. Eu vou ali anotando, daqui a pouco a lista tá cheia de coisa nova, cheia de coisa riscada, eu passo ela limpa. Eu sou muito do papel. Aham. Eu sou muito do papel. Então, eu também tenho minha notinha no celular para quando eu não tô perto do papel, eu anoto, mas eu só funciono. Parece que só tá saindo se eu riscar, assim, de verdade, sabe? Apagar não resolve. Aquela coisa E que aí eu vou. jovem entende de dar aquele chipzinho assim, Mas ó, é muito gostoso, né? gostoso. E aí eu vou, quando eu vejo que tá muito bagunçado, eu vou passando a limpo. E todo dia eu olho aquela lista, coloco as prioridades ali do que tem que ser feito aquele dia. E se não deu pra fazer, eu aprendi que então eu vou deixar pro. Sabe? Algumas coisas não tem jeito. A gente, né, tem que dar um jeito, vai ter que dormir menos, vai ter que. Mas teve uma coisa que a vida me ensinou também, é priorizar a minha própria saúde. É esse senso de priorização, né? Eu gosto do digital, uso muito a Google Agenda, mas também uso o planner visual, listinha, e eu percebo que quando as coisas estão meio fora do eixo, que eu tô me sentindo um pouco perdida, eu posso olhar que a minha rotina, eu vacilei com isso aí, Sim. sabe? De organizar, de olhar, então eu volto, cara, peraí, deixa eu ver como que vai ser essa semana, quais que vão ser os horários, listar de novo, porque ter uma noção de tudo que você precisa fazer, acho que já é um primeiro passo para se organizar. E o segredo, assim, né? Que a Camila fala muito isso, né? O lema dela do honre seu possível. E faz toda a diferença você entender que, ok, o que cabe aqui, respeitando o meu tempo, respeitando qual que é o melhor que eu posso fazer. E aprender a dizer não. Não sei como que foi esse processo para você, mas para mim é uma coisa que eu ainda tenho uma certa dificuldade, mas é essencial. Mas é isso aí, eu também tenho dificuldade, mas às vezes eu olho pra minha agenda e falo, gente, eu não vou conseguir encaixar isso. Não adianta eu pegar essa responsabilidade, porque eu não vou entregar uma coisa de qualidade, não vou conseguir fazer, sabe? Então, às vezes é difícil. Às vezes, em alguns momentos, eu abro mão de algum momento de diversão, de um sábado, de um domingo, só que a vida me ensinou que eu preciso também desses momentos, entendeu? E uma coisa de organização que me ajuda, assim, eu gosto da listinha do que eu tenho que fazer. Só que você falou da questão do celular, gosto da agenda, mas eu coloco na agenda os dias que eu tenho compromisso fora. Isso, é minha estratégia também. Porque o que acontece? Eu tenho tanto um trabalho dentro de escritório para fazer, de processo criativo, às vezes de uma coisa ou outra para desenvolver, e tem um trabalho de rua, digamos assim, que é os dias que eu tô aqui na CDL, os dias que eu tô atendendo cliente, os dias que eu tô com cliente em loja. Então, eu separo isso. Eu tenho os dias que eu vou ficar quietinha, digamos assim, trabalhando, e os dias que eu vou sair. Então, o que me ajuda muito é que eu olho no celular, eu já olho tal dia e tal dia da semana eu tô fora. Tal dia, tal dia, tal dia eu tô aqui. Essa semana eu vou ficar 2, eu vou ficar 3 dias, e aí eu já listo de acordo com os dias que eu. Porque eu sei que os dias que eu saio, muitas vezes não adianta, depois de um dia cansativo, eu querer produzir, eu querer criar, que o meu trabalho tem, né? A parte De criativa. arquitetura. Tem uma parte de criativa muito intensa que muitas vezes a minha cabeça já tá um pouco cansada, então eu prefiro fazer outras coisas. Que independente da ferramenta, acho que está muito ligado ao processo de o que Isso. funciona, o que eu organizo. Eu, por exemplo, tinha uma mania de, vou fazer essa lista, em vez de fazer a lista do dia, eu fazia a lista da semana. E aí eu nunca conseguia concluir a lista. E aquilo vai dando uma frustração. Sim. Então, hoje eu tenho 3 coisas para resolver no dia maiores. E o meu trabalho, eu
tem um trabalho de suporte com as CDLs, naturalmente vão surgindo demandas durante o dia. Então tem que ter um espaço para aquilo ali também. Mas enfim, independente da ferramenta, eu acho que encontrar esse jeitinho. Eu vou fazendo a lista de tudo, gente. Me surgiu uma coisa assim na cabeça, eu anoto ali. Aí eu confesso que todo início do dia eu pego, gente, qual é a prioridade? Aí eu já anoto. Se eu sei que eu vou ficar quarta, quinta e sexta, eu vou poder trabalhar ali, eu já coloco, se eu fazer quarta, quinta. Chega no fim do dia, às vezes. É muito bom quando a gente vê que a gente fez além do que a gente queria, mas tem dia também que realmente fica pendências e... É a vida acontecendo. É. Eu também tenho algumas estratégias. A primeira delas é isso. Tudo que é compromisso... Eu trabalho com consultoria. Então, meus compromissos de treinamento, palestra, eu coloco tudo no meu Google Agenda. Então, eu já sei, por exemplo, daqui até dezembro, como é que está a minha agenda nesse momento. O que é do dia, eu também faço esse exercício de priorização. Né? Eu não vou colocar 5 metas para o meu dia. Isso eu sinto muito. Eu vou colocar 3 no máximo. E, obviamente, trabalhando com a possibilidade de surgir uma demanda que seja urgente e vai ter que caber ali. E vai ser mais prioridade que todas as outras. Isso aí. Então, eu coloco 3 ali, priorizo essa ordem. Uma outra coisa que me ajuda muito, muito mesmo, é essa noção de que eu não vou conseguir entregar a perfeição. Eu acho que isso me ajuda. Antes de ter Bento, eu era muito daquela assim, meu Deus, se eu deixei alguma coisa de fora aqui, eu tô fracassando, Hoje não. Eu entendo que eu preciso encontrar o que é prioritário e focar naquilo para fazer uma entrega importante. Tem um livro que me ajudou muito, inclusive, nisso, que é o livro Essencialismo, que eu já falei ele aqui 1 milhão de vezes. Já leu esse livro? Esse livro, ele mudou a minha vida. Porque o autor fala, você precisa encontrar onde você faz sua contribuição mais importante. Gente, depois que você entende onde que você performa melhor, é muito importante você assumir isso de forma o quanto mais séria possível. E como gestora também, porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo no voluntariado, eu aprendi a delegar, que era outra dificuldade que eu tinha. Também tenho essa dificuldade. Eu tinha uma dificuldade imensa, porque assim, eu sempre fui muito operacional. O que me fez chegar numa posição de diretoria foram as minhas entregas. Eu tinha muita dificuldade de entender que o meu lugar não era mais operacionalizando as entregas, era construindo a estratégia e a equipe entregando. Mas é exatamente isso. Aprendi isso, mudou minha vida também. Delegar mudou minha vida. Eu sou muito proativa, então me incomoda um pouco, às vezes, eu ficar pedindo as coisas. Ou então eu acho que todo mundo deveria ter essa proatividade, sabe? Ou então, às vezes, eu fico esperando isso do outro. Ou quando eu peço uma, peço duas, eu falo, gente, quer saber, eu vou fazer. Vou lá e vou fazer. Sabe? Só que aí a gente acaba, né? Não é o correto. Eu já aprendi que isso não é o correto. A gente tem que dar responsabilidade para a pessoa e ela tem que se responsabilizar por aquilo e assumir. E fazer os acordos e combinar prazo. Lógico, nós vamos dar uma responsabilidade para a pessoa que é na medida da capacidade dela. E vai dar todo apoio, né? E apoiar e acompanhar. Eu acho que isso me ajudou muito, assim. Mas isso é uma coisa que eu preciso. Porque às vezes a dificuldade de delegar, e eu me coloco aí também, ninguém vai fazer como eu faço. Não, realmente, mas a gente vai fazer melhor, inclusive. A gente vai fazer melhor. Não, mas eu tenho essa coisa, assim, um pouco comigo, até com o meu trabalho, assim, que eu falo, gente, aí eu vou pegar, eu vou corrigir, não sei o que, quer saber, vai fazer eu. Aí daqui a pouco eu tô fazendo, eu paro e falo, gente, mas eu tinha que estar fazendo outra coisa. Que vai... eu não sou a pessoa que fica fazendo assim, o que a maternidade me ensinou sobre carreira? Eu acho, eu tenho a sensação de que isso fica meio que tentando justificar a maternidade, eu não faço isso. Mas tem uma coisa que eu preciso reconhecer, a maternidade me ensinou muito na minha vida profissional. Quando eu tive meu menino, a gente não tinha rede de apoio, éramos eu e meu esposo. E tinha que fazer as coisas. A casa tinha que estar limpa, tinha que cuidar do menino, todo mundo tinha que comer. E eu tive que abrir mão dessa ideia de que se não só é bom se for do jeito que eu faço. Né? Que era eu, meu esposo e uma pandemia. Isso, era eu, meu esposo, uma pandemia e uma criança. Então, e uma mãe de primeira viagem. E aí o que eu tive que fazer? Tem que fazer, tem que ser feito. E cada um tem o seu jeito de fazer. E eu aprendi a aceitar isso. Gente, depois que eu aprendi isso na minha casa, porque eu tinha aquilo, né? Não, mas isso aqui, essa vasilha aqui tem aqui. Esse arroz tem que ser assim. Tinha isso. Depois que eu aprendi, não, ele faz de um jeito, eu faço de outro, porque nós temos experiências diferentes. Eu levei isso pro trabalho. Gente, a libertação que eu vivi. É maravilhoso. Eu chego a ficar leve quando eu conto. Porque tá muito ligada a questão do perfeccionismo também, né?
complementar ao livro, a esse livro Essencialismo, o autor escreveu em seguida o Sem Esforço, que eu também li, gostei bastante, que ele já conta um pouco sobre, por que que tem que ser difícil para funcionar? Porque as pessoas, às vezes, têm um quê de glamorizar a sobrecarga, a dificuldade. Então, quais são os mecanismos que eu consigo fazer para automatizar, para facilitar? Então, assim, 2 dicas aí, pessoal, os livros, né? O Essencialismo, que a gente já falou aqui. O Sem Esforço também, acho que em outro momento a gente já falou. Sim. O Instagram da Camila fala bastante sobre rotina. E tem um outro Instagram que eu gosto muito também, que é da Mariana, que é o Você Produtivo. Eu acho que ela traz muito essa questão da mulher empreendedora, como se organizar com ótimo. leveza. Eu já usei planner dela, método, e para mim também foi uma virada de chave, assim. É a questão do equilíbrio, né? Da gente saber aonde a gente... Juntou 3 empreendedoras para conversar, a gente já falou de produtividade. Pegaram essa aula? Pegaram, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. O Dai, quando a gente vai empreender, a gente chega meio que iludida. Vou nesse trabalhar rolê. pouco, eu vou poder viajar, vou trabalhar a hora que eu quiser. Aí eu Não vou ter vou bater liberdade ponto. geográfica, eu vou de Horário. tudo, assim. E aí, nós temos nosso quadro aqui. Porque quando você empreende, você não trabalha de 8 às 18. E como, né, num Até CLT, a gente- você trabalha do momento que você acorda até o momento que você dorme. A gente pensa todas essas coisas até vir o primeiro surto. Meu Deus, vou largar tudo, vou arrumar um CLT. Quem nunca? Então, assim, ilusões que você já abriu mão em relação ao empreendedorismo. Conta umas 2 aí pra gente. Ilusões. Trabalhar pouco. Parece que não. Pai, se você vê isso aqui, que briga comigo às vezes. Minha filha, você nem levantou, você tá com o celular já. Minha filha, são 11 horas, vai dormir, tá? Gente, eu tô trabalhando o tempo todo. Parece que não, mas você vive trabalhando. O que eu confesso, não vou dizer que eu sinto falta, não sinto falta, assim, mas às vezes eu fico lembrando de quando eu trabalhava no escritório, que assim, eu saía de lá, e a gente não tem nada pra fazer, tipo assim, sabe? Chegava o sábado e o domingo, eu não tinha todas as preocupações, sabe? Aham. E agora, querendo ou não, por mais que devido a um problema de saúde que eu tive, hoje, o sábado e o domingo, eu procuro descansar, eu procuro ter esse momento de descanso. Sim. Ainda, né? Você tá pensando naquilo, você, às vezes eu já pego, lembro de uma coisa, já anoto na lista. Então, assim, você também não fica 100% offline, digamos assim. Você tá o tempo todo trabalhando. Eu acho que Não essa tem ilusão do trabalhar pouco, ela muitas vezes frustra quem está chegando no Sim. empreendedorismo, né? A gente precisa de uma narrativa mais verdadeira. Eu sou muito de pensar no equilíbrio. Só que tem uma mulher que eu admiro muito, e a Paula também, que é a Camila Vidal, da Moving Girls. E ela fala, no período de pico não tem equilíbrio. E assim, é claro que a nossa tendência, né? E aí eu acredito muito no empreendedorismo por isso, pela transformação que ele gera, porque com a evolução a gente vai conseguindo encaixar as coisas em seu devido lugar, é que vai ter um momento que é muito mais trabalho do que resultado. E a gente precisa vir preparada para essa arena. Porque se a gente vier com a ideia de que, eu vou começar a empreender hoje, amanhã eu estou lucrando, depois de amanhã eu estou trabalhando da praia, isso frustra a mulher empreendedora. É tanto que muitos negócios femininos, eles param de prosperar nos primeiros 2 anos de existência, né? E muito vem dessa crença, muito também vem desse resultado, vem daquela crença de que é mais resultado com menos esforço, que não é verdade, né? É verdade. E que também não é doideira da cabeça de ninguém, porque assim, isso é uma ideia que é vendida o tempo todo também, a não ser por quem já tá dentro do jogo, que tem esse espaço e fala o que a gente tá falando, porque quantos anúncios patrocinados que aparecem às vezes pra gente, o método que vai salvar a sua vida, você vai fazer... Ganhe dinheiro na não sei o que, então... Principalmente, eu acho, para quem está começando, para quem vai estruturar um negócio, para quem vai desenvolver um negócio, para quem quer tornar um negócio conhecido. Eu acho que é totalmente diferente de quando você já vem. Não estou falando que é fácil, por exemplo, você ser um sucessor, digamos assim. Acho que cada um tem as suas dificuldades, mas você já tem uma estrutura, né? Então, para você começar realmente... Mas vale, assim, dependendo do que você busca, vale a pena. Porém, é um caminho que
vai É dar bem trabalho. diferente. Eu é não bem vejo a minha vida em outro lugar que não seja no empreendedorismo hoje. E eu sempre digo hoje porque eu tenho 37 anos, eu tô muito nova para definir um caminho definitivo para minha vida. Eu Aham. só me casei com o Hilbert, que é meu marido. O restante, eu não casei com nenhuma decisão, sabe? Sim. Então, eu me permito pensar que se daqui a 5 anos eu falar, eu quero agora ir para uma empresa que é bem legal e me atrai, eu vou, não tenho Sim, com problema nenhum certeza. de ir. Mas nesse momento, mãe de uma criança pequena, com a vida que eu vivo, bem do jeito assim que eu imaginei para mim, eu não me vejo longe do empreendedorismo, apesar dos desafios. E aí, uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente entender o nosso porquê em relação ao nosso negócio também, né? Porque, Sim. assim, óbvio que a gente trabalha para poder pagar os boletos, ok. Mas e além dos boletos, por que que esse negócio faz sentido para você? Eu acho que essa é uma reflexão que às vezes a gente faz muito pouco também, né? Não é simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, digamos assim, sobreviver, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem um propósito com aquilo ali, a gente desenvolve aquilo ali acreditando no Uhum. que a gente Na faz. transformação que a É, gente gera, né? E aí, encaminhando, assim, tudo isso que a gente está falando, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar também, né? A importância de encontrar um caminho para o autocuidado nessa jornada e como que isso, às vezes, é posto pela vida para a gente de uma forma que talvez, né, seja um pouco confusa. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi sua experiência com essa necessidade de parar e descansar, priorizar o descanso, né, e reorganizar as suas prioridades para se cuidar melhor, né? bom, formei, como eu falei, fui contratada no escritório que eu trabalhava, fiquei, bom, média, uma volta de 2 anos por ali, e saí. Quando eu saí, né, eu já tinha essa vontade de sair, de ter, né, de andar com minhas próprias pernas, digamos Uhum. assim. E comecei a trabalhar, comecei devagar, quando eu trabalhava no escritório eu já fazia uma coisa ou outra, mas também não conseguia fazer muito, porque eu ficava muito presa, né, de 8 da manhã às 6 da tarde. E comecei a trabalhar, fui conquistando clientes iam, voltavam, indicava outra pessoa, foi surgindo trabalho, eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. E essa coisa, surgiam projetos, eu não conseguia dizer não. Eu falava, eu já estava teoricamente, eh, com, né, assim, digamos que uma agenda preenchida, Uhum. eu não sabia dizer não. Eu falava, não, vou fazer esse, eu vou conseguir, vai, né? Se acontecer alguma coisa, a cliente não me responder, vai. À noite eu adianto um pouquinho, sábado, domingo, poxa, já fez um projeto comigo. E foi nisso. Só que eu fiquei assim durante muitos anos. Eu fiquei durante muitos anos trabalhando quase que todo dia, como se fosse segunda-feira, assim. Muito sábado e domingo eu acordava cedo e trabalhava até tarde da noite, assim, grande parte dos fins de semana, até que meu corpo pediu para eu parar. Eu descobri que eu tinha uma doença autoimune, eu já não conseguia render, foi uma super preocupação, tive que tomar remédio de alto custo. Então, assim, a gente sabe que quando a gente empreende, né, ao mesmo tempo eu falo que a gente trabalha, acorda trabalhando e vai dormir trabalhando. A gente sabe que é um desequilíbrio, só que eu acho que a gente tem que ter consciência desse desequilíbrio que a gente está passando. E estabelecer um prazo para ele também, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, hoje, eu procuro ter o meu sábado e ter o meu domingo e não fazer nada, ou fazer um passeio, sabe? Fazer algo que eu queira. Tem sábado e domingo também que eu vejo, falo, gente, eu vou agarrar se eu não desenvolver nada, se eu não trabalhar Uhum. um meio período do fim de semana, algo assim. Então, trabalho, entendeu? Mas eu tento realmente descansar a cabeça, às vezes tentar deixar o celular de lado. Desculpa aí, meus amigos, alguém, a gente que chega sábado e domingo eu não respondo no WhatsApp, Tá, todo mundo entende. A nossa entendeu? geração entende num vácuo de 2 dias, eu acho. Vocês Então, entendem, né? chega nesse momento, eu procuro realmente, assim, eu falo que eu gosto muito de descansar sem fazer nada, Aham. sabe? Quando você Vários nadas. vários nadas, é às vezes o que eu preciso pra minha cabeça dar uma reiniciada, assim. E comecei a fazer terapia, tive que, né, entrar na terapia nesse processo. Acho também muito importante você iniciar, né, você ter o cuidado com as suas, não só saúde mental, mas é um autoconhecimento também, né? Aham. Antes, digamos assim, de você ter uma necessidade, Uhum. entendeu? E como eu falo, ter noção desse desequilíbrio, sabe? E às vezes se forçar, às vezes eu não conseguia antes me ver
parada. Uhum. Eu tava parada, eu falava, gente, eu não tô fazendo nada, que gastura. Eu pegava o computador, às vezes eu tava assistindo um filme, aí eu tinha que, sei lá, levantar o 3D, uma coisa que é meio no automático, eu tava fazendo e tava subindo, sabe? É, eu acho assim, tem algumas falas aí que são muito importantes na sua história. A primeira delas é que a gente precisa tomar todo o cuidado para não romantizar o empreendedorismo. Então, a gente estava falando disso antes de entrar nesse assunto. Sim. O empreendedorismo não é romântico, não é só florzinha, não é tudo lindo, simples, só isso. Tem os desafios. Mas a gente também precisa tomar cuidado para a gente não normalizar o desequilíbrio como estilo de vida. Exatamente. Porque nós vamos ter, sim, momentos de desequilíbrio, Sim. faz parte do jogo. Eu acho que ninguém vive em pleno equilíbrio o tempo todo. inteiro. É normal que o desequilíbrio Ter aconteça. consciência Mas a gente precisa ter ciência disso e, se possível, colocar um prazo para isso se regularizar. Porque o desequilíbrio como estilo de vida, ele não é saudável. E o outro ponto que casa muito com uma coisa que eu falo sempre, já falei aqui algumas vezes, é que só transborda quem se abastece. E nós, mulheres, temos muita dificuldade em nos abastecer. A gente tem vergonha de ficar à toa. Sim. Você fala assim, eu passei o sábado vendo série. Muitos homens passam o sábado jogando e para eles é o direito normal. deles, eles estão descansando. E a gente, quando a gente vê uma série, a gente meio que até se justifica nesse processo, né? Porque tá à toa de alguma forma. E é normalizar o nosso descanso. Ou normalizar o nosso abastecimento. Como nosso eu cuidado. falo, aproveitei o dia pra não fazer nada de útil pro mundo. Brasil, não Desse fiz jeito. nada útil. E o mundo não parou. Olha para você. Eu falo assim, eu falo o seguinte: vamos tomar posse da nossa desimportância. Se a gente parar, o mundo não para, gente. Tá Sim. tudo certo. Soa muito a coisinha da culpa, assim, né? Um sentimento de culpa que vem. Eu acho que se todas as mulheres pararem juntas, eu não sei se... Não vai acontecer. Eu não sei se o mundo... Mas não se vai todas parar. as mulheres pararem juntas... Mas esse se não existe, a gente não vai parar todas juntas, mas cada uma dando uma pausa. Aqui, ó. Vamos fazer um combinado aqui? Podem fazer as pausas de vocês, a gente faz separado, entendeu? Para todo mundo poder descansar um pouquinho. Eu sou super a favor, gente, do meu day off, da Paula sabe. Com Eu certeza. adoro me mimar, gente. Eu adoro. Eu adoro também, acho que eu mereço. Mais do que mereço. Porém, eu empreendo desde 2017. Na verdade, empreendo desde sempre, mas que eu deixei de trabalhar assim como CLT desde 2017. Até hoje, essa semana mesmo passei por isso. Tem dia que eu trabalho até tarde da noite, finais de semana, tem as exceções. Mas um dia que eu quero, sei lá, hoje eu vou me dar o privilégio de ir na academia 10 horas da manhã. Dentro de mim, eu fico assim, Fica justificando. gente, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada. Ou, sabe, ter um momento de descanso. Eu amo ler. E eu percebi que eu só estava lendo livro de trabalho. Eu falei, cara, por quê? Por conta dessa coisa inconsciente de que eu tenho que estar fazendo algo produtivo. E a própria rede social traz isso pra gente um pouco, né? Fiquei por isso que excluí essa meu Instagram. confiança. A me ouviu. Fiquei por isso aqui. Que eu passei pelo surto. Mas já passei junto com a doença, veio tudo de uma vez só, entendeu? Então, Aham. assim, foi... Gente, eu acho que a gente precisa, nós, mulheres, que temos acesso à informação, nós temos a condição de ampliar nossa consciência, a gente precisa levar para mais mulheres, o quanto for possível, essa ideia de que nosso trabalho é importante, mas nós não somos o nosso trabalho. Acho que isso é um grande ponto aqui. Antes de tudo, somos pessoas, temos o valor só sermos pessoas. Não é o nosso crachá, não é a nossa posição que nos define e que define o nosso valor. E outra coisa, a gente precisa aprender a colocar o trabalho no lugar certo da nossa vida também. E é outro ponto, mais uma vez, o clichê que a maternidade me ensinou. Eu precisei encontrar uma rotina com o máximo de equilíbrio possível. Tá todo dia equilibrado? Não tá. Essa semana, por exemplo, eu vou passar mais tempo trabalhando do que na minha casa. Mas por ter uma criança dependendo de mim, eu preciso encontrar formas de estar ali presente e meu trabalho teve que mudar. E quando a gente se permite pensar numa forma diferente de fazer, essa forma vai aparecendo também, né? A gente vai se vai adaptando. se Eu acho que a mulher é adaptando. muito adaptável, né? A mulher tem essa facilidade de se adaptar. Eu acho que eu enxergo que, na minha concepção, né, os homens têm um pouco mais de dificuldade de
de ser adaptável como a gente. Aham. Eu acho que em alguns pontos nós somos mais, acho que nessa coisa de flexibilizar uma rotina, de pensar no. A gente é mais do que, de fato, do que eles. Assim, eu tenho 2 em casa e eu vejo que a minha adaptação costuma É, sobressair em eu- relação a deles. eu não sei dizer, porque eu acho que é difícil, assim. Porque vai muito também das Da personalidades, personalidade. mas Isso é daí. um pouco difícil. Mas, assim, é um ponto que a gente precisa prestar atenção em tudo isso, né? Em se organizar, em saber colocar as coisas no devido lugar. Esse entendimento de quem sou eu além do meu trabalho, Sim. né? Que a vida não é Do só o do que eu trabalho. gosto, né? Porque muitas vezes a gente fica tão focado em trabalhar que a gente não para de fazer o que a gente gosta. Igual eu ouvi há um tempo atrás, é aquela frase clichê, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Amo. E eu parei pra pensar. E assim, eu não lembrava nos últimos, sei lá, 3 meses. Eu falei, gente, nesses últimos 3 meses eu fiz alguma coisa que eu nunca tinha feito, sabe? Aham. E eu nem lembrava. Eu falava, gente, eu acho que eu tô vendo tão no automático, né? Na época eu estava vendo tão no automático que eu não. E quando surgia algo novo, eu não falava, vai atrapalhar minha rotina, vai, sabe? E deixava passar. A verdade é que eu tenho a sensação que dá muito menos trabalho a gente manter as coisas como Manter- estão. Aham. É, É a zona de conforto, né? e aí tem uma outra pergunta, uma outra frase, pergunta aqui para poder bugar a cabeça da gente, né? Quem é você se você não puder falar do seu trabalho? Porque às vezes a gente Sim, pergunta, quem é você? Ah, eu sou fulano e eu faço. Você fala do seu trabalho, sim. né? E se Meio você não, automático, se você né? não puder falar do seu trabalho, quem é você? Mas, bom, falamos do empreendedorismo, falamos dos desafios de empreender, mas você é ousada, porque você sabe dos desafios de empreender, você empreende e você ainda é trabalhadora voluntária, presidente. Para Sim. quem não sabe, gente, o cargo de presidente aqui na CDL Jovem é um cargo voluntário. E aí, como que o voluntariado surge na sua vida, Dai? Eu achei que eu tinha pouca coisa pra fazer. E aí eu resolvi arranjar mais um trabalho. Entendi. Entendeu? Não, tô brincando. Eu participo da CDL já tem uns 7 anos. Conheci através nesse período de transição, né, onde eu estava já me preparando para sair do escritório, sabia que eu, né, queria sair e conheci a CDL através de uma amiga, inclusive a Samara. Beijo pra ela se ela Maravilhosa. ver. E Mãe ela de que me duas trouxe. crianças, Quem não é diria, mesmo? né? Não Quem é? diria? 2 crianças lindas. Isso Tá mesmo. bom? Dona de uma energia, né, gente? É. Samara Uma energia muito maravilhosa. deusa. E ela que acabou me trazendo pra CDL. Foi por causa dela. Eu lembro, assim, claramente que eu ficava sem graça de vir, que eu não conhecia muitas pessoas. Ela me trazia, assim, quase obrigada, sabe? Aham. Eu vinha junto com ela. Falava, não, tá, então eu vou junto com você. Me espera não sei aonde. Tipo assim, eu entrava na CDL junto com ela, que eu ficava sem graça de entrar sozinha. Ah. Ela vai isso, ela vê isso, mas é verdade. Aham. E aí acabou que eu fui muito bem recebida. Confesso que eu fiquei assim pelo conhecimento. Entendeu? Fui aprendendo muita coisa. Acho que 7 anos atrás o empreendedorismo não era tão falado como é hoje, sabe? Eu acho que com a pandemia, né, de 2020 para cá, nos últimos 5 anos, ele ainda deu um boom muito maior. E eu vim porque eu vi que os assuntos que traziam aqui me interessavam, né? Então eu comecei a vir pelo meu crescimento. Aham. Comecei a participar, fui muito bem recepcionada na época e fui ficando, me tornei coordenadora, veio a pandemia, entrei numa gestão como diretora, me mantive como diretora né, na gestão do ano passado e tinha falado que ano passado eu ia. Falei, gente, eu preciso dar lugar para outra pessoa. Fiquei 4 anos como diretora financeira da CDL Jovem. E aí, como surpresa até para mim, eu assumi a presidência agora, principalmente na gestão da Cris Bade, que na gestão anterior foi o período que, logo no início da gestão dela, eu descobri o problema de saúde que eu tinha. Então, automaticamente, eu tive que reduzir muito minha carga de trabalho. Só que em muitos momentos eu sentia falta, às vezes, em alguns períodos, de fazer alguma coisa. Sabe, eu me sentia, gente, parece que eu não tô fazendo nada, mas ao mesmo tempo, se eu pegasse mais trabalho, era uma responsabilidade muito grande. E eu vivia com a imunidade muito instável. Então, um dia eu tava bem, outro dia eu não tava, sabe, aquela coisa. Então, eu falo que a CDL Jovem foi uma das coisas que me fez pirar menos, digamos assim, porque eu fiquei pirada, mas assim, uma das coisas que fez que, sinceramente, que eu não caísse numa depressão, assim, sabe?
porque era o momento que eu vinha, que eu via pessoas, que eu conversava, em momentos que eu queria fazer alguma coisa e que eu não tinha nada para fazer, digamos assim, eu me dedicava a isso aqui, que era um local que eu já me sentia bem, que eu já gostava, e isso fez, assim, eu me apaixonar. Gente, eu falo que existe uma coisa que, assim, se os empresários conseguissem definir o que é isso, e extrair esse sentimento que existe no trabalho voluntário, Sim. não teria nenhuma empresa com baixa produtividade no mundo. Não sei se vocês sabem disso. Tem uma pesquisa da Gallup que fala que apenas 23% dos colaboradores estão engajados no seu trabalho. É muito Uau. pouco. Menos de um. Mas o trabalho voluntário, ele tem um altíssimo índice. Enquanto o trabalhador formal tá despencando no engajamento, o trabalhador voluntário ele só aumenta esse engajamento. E você falou uma coisa aí que eu acho que resume muito bem o que existe no trabalho voluntário, esse senso de comunidade, né? Muito. Tem um senso de comunidade e crescimento muito forte no trabalho voluntário, É né? você crescer e você levar o outro junto, é você ficar feliz pelo crescimento do outro, porque você sabe que o outro crescendo, né, girando a roda dele, digamos assim, a sua vai girar, né? Ótimo. E aí tem gente que tá assistindo a gente que não é associada à CDL, você sabia disso? Sabia. O Acredito. que a gente pode fazer, pedir pra Dai? Contar um pouquinho, convidar esse pessoal para vir conhecer a CDL, conhecer de perto, como que faz para ser sócio da CDL jovem, também membro, né? Isso. Bom, a CDL Jovem, nós temos o nosso encontro mensal, que é a nossa vitrine, digamos assim, que acontece toda primeira quarta-feira de todo mês. Então, acontece aqui na CDL Vitória, no centro de Vitória. Então, vocês podem ficar de olho também no nosso Instagram, que a gente sempre divulga. E, assim, nós somos um braço da CDL Vitória e o nosso propósito é desenvolver jovens líderes através do empreendedorismo, do associativismo, da troca de experiências, de projetos que nós temos. Como eu falei, o nosso encontro mensal é um projeto que a gente tem que é único, que é aberto ao público, digamos assim. O restante é só para membros, né, associados. E, assim, uma coisa que eu sempre falo que é a nossa missão, digamos assim, dessa gestão 2025, 2026, é cortar caminho, entendeu? A gente quer literalmente cortar caminho e ajudar que os membros também consigam cortar, ou seja, desenvolver mais em menor tempo, assim. Então, a gente tá aqui para isso. Quem quiser conhecer a gente, siga a gente no Instagram, @CDLJovem_Vitória, e vem pro nosso encontro mensal para conhecer a gente. Vai ser um prazer receber todo mundo. Comunidade, gente interessante, temas relevantes, só tem a ganhar vindo aqui, né, Paula? Desenvolvimento, a CDL Jovem investe muito na capacitação dos membros, né? Então, oportunidade de estar em contato com outros grandes empresários aqui do Espírito Santo. Então, de vez em quando a gente tem algum tipo de evento onde a gente promove essa oportunidade de você conversar ou ouvir, né, grandes empresários. Eu falo que é uma mentoria gratuita praticamente, né? Sim. Então, nem é sobre dinheiro, é a oportunidade, o acesso. Então, assim, eu sou suspeita porque eu sou do movimento Todo mundo CDLista, aqui. né? Há 14 anos já também. E eu vejo como que é importante o empreendedor, o empresário, ele estar conectado com o associativismo e estar em um ambiente que tem outras pessoas que têm as mesmas dores, ou pelo menos parecidas, né? Os mesmos interesses, e lutar por aquilo que é Pelas comum. mesmas, sim. Então, a gente tem esse trabalho muito forte que a CNDL faz, a CDL Vitória e as outras CDLs aqui do estado. A gente tem 60 entidades aqui no Espírito Santo hoje. E a CDL Jovem brilha aqui no estado. Mas a CDL Jovem de Vitória, acho que nós temos quantos anos? 18 já, né? Não sei se você lembra. Fez no dia 30 de agosto 21 anos. 21. Aí, já é maior de idade, literalmente, agora. Então, é um mar de oportunidade, realmente, assim. Fica o convite aí, se você ainda não conhece o CDL Jovem, venha conhecer, venha fazer parte. Convidado especial aí da presidente. Vai ser um grande prazer recebê-los. Aí vocês falem comigo, que vocês viram o podcast. Presidente, cobrimos empreendedorismo, os desafios da jornada empreendedora, falamos de autocuidado, saúde mental, falamos de associativismo. Tem muito conteúdo aqui nessa conversa, hein? Só que, ó, 40 minutos passaram assim, ó. A gente já tá encerrando esse papo. Eu quero saber o seguinte:
qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que estão nos assistindo aqui hoje e que vão vir aqui, vão ver esse episódio e vão se inspirar na sua história? Qual que é a sua mensagem final? Nós, mulheres, somos capazes de tudo. Então, por mais que a gente também ache que o empreendedorismo é difícil, mas a gente é capaz e a gente consegue. É difícil, mas não é Basta- maior que a gente, né? Exatamente isso. Então, assim, foco no que a gente quer desenvolver, prioridade, organização e cuidar da nossa saúde, né? Porque o empreendedorismo é bom, é muito bom a gente ver dinheiro entrando, mas o dinheiro traz coisas boas. Não adianta a gente falar que a gente não gosta de viajar, a gente não gosta de fazer massagem, a gente não gosta de ir no Nem cabeleireiro. obrigado a falar Entendeu? Assim, traz, né? Ele pode trazer conforto, pode trazer tudo. Só que ele não traz a nossa saúde de volta. Entendeu? Então, assim, é o que a gente fala do desequilíbrio consciente. E não adianta a gente ficar durante anos nesse desequilíbrio consciente, porque em um momento o nosso corpo vai pedir socorro, sabe? Então, a gente tem que ter consciência e a gente tem que cobrar a gente de tirar férias. Aí, férias de filho é mais difícil. Mas a gente não tem filho, né, Ana Paula? Aham. A gente pode tirar férias. Estão ostentando pra cima de descansar. mim, é isso mesmo? Jamais. Porque você pode ostentar outras coisas que a gente não pode. Aqui, né? você falou que nem obrigada, você falaria que não gosta de massagem, de viajar. Eu pensei aqui no jeito que eu falaria isso. Camila, eu te dou 1 milhão pra você falar que não gosta de nada. E aí você depois ia usar. Depois eu ia usar 1 milhão, né? Entendeu? Tá certo. Mas, Dai, muito obrigada pelo papo. Foi muito legal. Realmente passou muito rápido, né? Passou Foi muito mesmo. gostoso. E espero que a gente esteja sempre por aí, que tenha outras oportunidades de se encontrar. Vamos convidar também, se tiver outras pessoas lá da CDL Jovem Com que certeza. puderem vir aqui e participar com a gente, vai ser ótimo aproveitar esse espaço para conversar sobre empreendedorismo, sobre associativismo e sobre inspiração, né? É isso aí. Obrigada, presidente. E a gente fica aqui com mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória, pensado em você, mulher empreendedora, que quer inspirar a sua jornada, conhecendo a história de outras mulheres potentes. Até o próximo.